Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A noite caía sobre Manhattan, pintando o céu com tons de roxo e laranja que se refletiam nas janelas da cobertura de Alexander Whitman, um dos homens mais ricos e influentes da cidade. Aos 38 anos, Alexander tinha tudo: negócios prósperos, iates, jatos particulares. Mas lhe faltava o que o dinheiro não podia comprar: o amor verdadeiro. Naquela noite, em sua imensa sala de estar decorada com cristais e ouro, ele reunirá um pequeno círculo de jornalistas e convidados cuidadosamente selecionados. Seus penetrantes olhos azuis brilhavam com um brilho incomum. Em um tom leve, porém autoritário, ele anunciou: "Senhoras e senhores, que fique bem claro, casarei com a primeira mulher que atravessar a porta desta mansão esta noite." Um silêncio consternado se seguiu, pontuado por uma mistura de risos abafados e murmúrios incrédulos. Os convidados trocaram olhares perplexos, alguns pensando que se tratava de uma propaganda, outros de um lapso de julgamento do excêntrico bilionário. Mas Alexander não estava brincando. Seu rosto refletia uma determinação que ninguém ousava questionar. Enquanto os convidados especulavam sobre a identidade da sortuda, celebridades, herdeiras ou modelos, é claro, a porta do hall se abriu e suavemente. Todos os olhares se voltaram para a entrada, mas ninguém poderia ter imaginado quem seria. Emily Parker, uma professora de 27 anos, vestida com um vestido simples e discreto, caminhava com uma calma confiança. Seus cabelos castanho claros emolduravam um rosto de traços delicados. Mas seus olhos refletiam uma inteligência e uma força interior que cativavam instantaneamente quem a olhava. Ela não tinha nada da alta sociedade, nada da artificialidade que permeava aquele ambiente. Alexander ficou paralisado por um instante, sentindo o coração acelerar. Ele havia conhecido muitas mulheres em sua vida, mas nenhuma como Emily. Ela representava tudo o que ele nem sabia que estava procurando: sinceridade, simplicidade e um brilho natural que o dinheiro não podia comprar. Os murmúrios e risos cessaram, substituídos por uma tensão palpável. Emily olhou diretamente para Alexander, com um sorriso que misturava curiosidade e desafio. Ela ainda não sabia que, ao cruzar aquele limiar, sua vida mudaria para sempre. Alexander deu um passo à frente, seu terno impecável contrastando com a modéstia da jovem, e falou em voz alta, ecoando pela sala de estar silenciosa: "Bem-vinda, senhora." E naquele exato momento, todos entenderam que aquela noite seria o início de uma história inesperada, transformadora e inesquecível. Na manhã seguinte, Manhattan parecia normal, mas para Alexander Whitman, nada era. A lembrança de Emily Parker entrando pela porta de sua cobertura no dia anterior o assombrava. Ele nunca havia sentido tal emoção, uma mistura de surpresa, fascínio e intriga. Em seu escritório com paredes de vidro e vista para a cidade, ele repassava cada detalhe. A simplicidade do vestido dela, o sorriso genuíno, o jeito como ela o encarava sem demonstrar qualquer receio. Tudo contrastava fortemente com o mundo artificial e luxuoso que ele conhecia. Seus assistentes, acostumados a lidar com os negócios, permaneciam perplexos com a agitação incomum do chefe. Enquanto isso, Emily voltava para seu modesto apartamento no Brooklyn. Seus amigos e colegas já tinham ouvido a história. A jovem professora que se tornará a misteriosa convidada de um bilionário, nada menos. Mas para Emily tudo parecia irreal. Ela não tinha ido pelo dinheiro ou pela fama. Simplesmente aceitara um convite curioso para um evento beneficente e agora se via no centro de um acontecimento mediático global. O celular de Emily vibrou. Era o diretor da escola. "Emily, você está na primeira página de todos os jornais. O que exatamente aconteceu?" Emily respirou fundo e respondeu com sua calma habitual: "Nada de especial. Apenas passei por uma porta." Enquanto isso, Alexandre tomava uma decisão. Sua imagem pública e sua fortuna poderiam sofrer, mas ele não se importava. Queria entender quem era aquela mulher que havia virado seu mundo de cabeça para baixo em segundos. Convocou seus assistentes e perguntou: "Encontre-a. Quero saber tudo sobre ela. Seus gostos, sua vida, seus hábitos. Preciso conhecê-la." Os assistentes trocaram olhares preocupados, cientes de que Alexander nunca fazia perguntas por simples curiosidade. O capítulo termina com a determinação de Alexander e a inocência de Emily. Cada um ainda alheio ao quanto suas vidas se entrelaçariam e seriam viradas de cabeça para baixo, desencadeando uma série de eventos inesperados e dramáticos. No dia seguinte àquela noite memorável, Emily tentou retomar sua rotina normal. Na escola, as crianças pareciam intrigadas com seu sorriso um pouco mais reservado e sua expressão pensativa.
Seus colegas cochichavam nos corredores, curiosos para saber como uma simples professora poderia ter se tornado o centro das atenções de um bilionário conhecido por suas extravagâncias. Enquanto isso, Alexander Whitman não conseguia pensar em mais nada. Seu escritório, geralmente repleto de contratos e números, de repente parecia vazio e silencioso, como se nada no mundo dos negócios importasse em comparação com Emily. Ele releu os artigos e fotos publicados várias vezes. Emily Parker, simples, natural, irresistivelmente diferente. Incapaz de suportar a espera, Alexander tomou uma decisão ousada. Enviou a Emily um convite formal para almoçar, especificando que se tratava de um encontro estritamente profissional. Emily hesitou. Sua intuição lhe dizia que aquele almoço não era mera formalidade, mas, movida pela curiosidade, decidiu aceitar. O almoço aconteceu em um restaurante chique no centro da cidade. Emily entrou vestida com uma roupa elegante, porém discreta, e Alexander sentiu uma tensão instantânea, diferente do dia anterior. Uma mistura de atração e desafio. Olá, Emily, disse Alexander com um leve sorriso. Bom dia, Sr. Whitman, respondeu ela calmamente, sem que sua voz tremesse. O garçom anotou o pedido e um silêncio um tanto constrangedor se instalou. Alexander, acostumado a ter o controle total da situação, sentiu-se desconcertado pela simplicidade e franqueza de Emily. Por que você veio ontem à noite? Ele finalmente perguntou. Eu só queria entender, respondeu Emily. Não sou do mundo dos ricos e famosos, Sr. Whitman. Tudo isso é novo para mim. Alexander assentiu com a cabeça, impressionado com a sinceridade dela. Ele percebeu que o que sentia por ela não era apenas uma fascinação passageira, era o início de uma emoção que ele nunca havia conhecido. O almoço terminou com uma longa troca de olhares, cada um ciente de que aquele encontro mudaria suas vidas para sempre. Do lado de fora, os paparazzi aguardavam, mas dentro do restaurante silencioso, apenas a crescente tensão entre o bilionário e a professora importava. O capítulo termina com Alexander, pela primeira vez em anos, sentindo que pode perder o controle do seu coração, e Emily se perguntando se está pronta para entrar em um mundo que não conhece, mas que a atrai irresistivelmente. Nos dias que se seguiram, Manhattan fervilhava. Todos os jornais e sites pareciam acompanhar Emily Parker e Alexander Whitman como se fossem uma novela. Os rumores se espalhavam, alguns falavam de um romance nascente, outros de um mero capricho do bilionário. Para Emily, a pressão era difícil de suportar. Ela continuou trabalhando na escola tentando manter uma vida normal, mas o olhar dos alunos e colegas era diferente. As crianças, fascinadas pelas notícias nos jornais, a questionavam constantemente. Senhorita Parker, a senhora vai se casar com o cavalheiro rico? Ela respondeu com um sorriso envergonhado, eu ainda não sei. Por sua vez, Alexander estava percebendo que seus sentimentos iam muito além da simples curiosidade. Ele queria saber mais sobre Emily, sobre sua vida, seus sonhos, seus valores. Mas ele não estava acostumado a se aproximar de alguém sem que dinheiro ou status estivessem envolvidos. Desta vez era diferente. Certa noite, ele decidiu visitar Emily, fingindo que queria discutir um projeto de caridade. Emily, surpresa e um pouco desconfiada, concordou em recebê-lo em seu modesto apartamento no Brooklyn. Por que você está aqui? Perguntou ela, hesitante. Para realmente te conhecer, respondeu Alexander francamente. Não como um bilionário, mas como um homem. O olhar de Emily endureceu ligeiramente. Ela estava cautelosa. Sabia que a atração que sentia podia ser perigosa, especialmente com um homem tão poderoso e acostumado a conseguir o que queria. Enquanto conversavam, Alexander tentava compreender Emily além de sua aparência simples. Mas um mal-entendido surgiu rapidamente. Alexander mencionou um projeto para um novo centro educacional. E Emily pensou que ele estava tentando seduzi-la usando a caridade. Você acha que estou impressionada com o seu dinheiro? Perguntou ela, com a voz trêmula, mas firme. Não, respondeu Alexander, genuinamente perturbado. Não é dinheiro que quero lhe mostrar. É quem eu sou. Um silêncio se instalou. Emily, cautelosa, mas tocada por sua sinceridade, baixou os olhos. Alexander compreendeu que acabará de cruzar uma linha tênue. Palavras podem ferir, mesmo com as melhores intenções. Este capítulo termina com uma tensão palpável entre eles. Emily sente uma atração que ainda se recusa a admitir, enquanto Alexander percebe que para conquistar o coração dela, terá que abrir mão do controle que sempre teve sobre a vida dela e provar que seus sentimentos são reais. Nos dias que se seguiram, Alexander não conseguiu mais ignorar Emily. Cada mensagem, cada encontro casual na cidade ou em eventos beneficentes o fazia lembrar dela.
Ele começou a entender que o que sentia não era simples fascínio, era uma conexão que nunca havia conhecido, um laço que o desarmava e o intrigava profundamente. Emily, por sua vez, estava dividida. Ela se sentia atraída pelo homem por trás do bilionário, mas suas experiências passadas e o medo de ser manipulada a deixavam cautelosa. Mesmo assim, ela não podia negar que algo em Alexander a tocava, sua vulnerabilidade escondida sob a fachada poderosa. Certa tarde, Alexander convidou Emily para visitar o canteiro de obras do centro educacional que ele estava financiando. Curiosa e ansiosa para entender suas motivações, Emily aceitou. Lá, ela viu um lado diferente de Alexander, um homem apaixonado por educação, disposto a fazer sacrifícios reais para melhorar a vida das crianças. Não estou fazendo isso para me exibir, disse ele, guiando Emily entre as salas de aula em construção. Quero que essas crianças tenham uma chance. Assim como, quero entender o que realmente significa se importar com alguém. Emily sentiu o coração apertar. Era raro ver um homem de sua posição falar com tanta sinceridade. Mas apesar desse momento tocante, uma tensão persistia. Emily temia perder sua independência e ser arrastada para um mundo que não era o seu. Quando estavam prestes a sair, ocorreu um incidente. Um dos operários derrubou um pedaço do andaime, e Alexander interveio imediatamente para proteger Emily. Ela percebeu o medo e a preocupação em suas ações, e esse simples gesto quebrou parte de sua resistência. O capítulo termina com uma troca silenciosa de olhares, onde nenhuma palavra era necessária. Alexander compreendeu que precisava conquistar a confiança dela, não apenas sua admiração superficial, e Emily começou a perceber que aquele homem, apesar de sua riqueza e poder, não era como os outros. Assim que o relacionamento deles começava a florescer, surgiram complicações inesperadas. A mídia, sempre vigilante, publicava cada gesto, cada palavra trocada entre Alexander e Emily. Os rumores se transformaram em artigos sensacionalistas, e Emily sentiu a pressão aumentar. Certa manhã, enquanto Emily caminhava para a escola, uma multidão de paparazzi a aguardava. Flashes, câmeras e perguntas incessantes a saudaram. Ela tentou manter a calma, mas o estresse era palpável. Enviou uma mensagem rápida para Alexander. Não posso continuar assim, todos estão nos observando. Alexander, por sua vez, estava furioso. Ele sempre controlara a atenção ao seu redor, mas desta vez não conseguirá proteger Emily completamente. Tomou então uma decisão drástica. Eu cuido disso. Ninguém vai machucar a Emily, pensou ele enquanto contatava sua equipe de segurança e os jornalistas. Apesar da proteção, Emily sentia-se inquieta. Ela não queria que sua vida fosse consumida pela fama e pelas obrigações do bilionário. Mas Alexander, determinado, decidiu tranquilizá-la de outra forma. Ele a convidou para um lugar isolado, um pequeno café tranquilo longe de Manhattan, onde ninguém os reconheceria. Emily, não quero que você se sinta sobrecarregada por tudo isso, disse ele, olhando-a diretamente nos olhos. O que sinto por você não tem nada a ver com a mídia nem com dinheiro. É, simplesmente você. Emily sentiu o coração apertar. Ela queria acreditar, mas o medo de se perder neste mundo que não era o seu a impedia. Então, um evento inesperado ocorreu. Uma antiga conhecida de Alexander, Vanessa Carlton, uma mulher influente com fortes laços no mundo dos negócios, reapareceu. Ela não havia esquecido Alexander, e sua natureza possessiva sugeria que complicações estavam a caminho. Alexander, sério, disse ela com um sorriso frio. Vejo que você encontrou alguém, mas será que ela realmente consegue atender às suas expectativas? A tensão aumentou instantaneamente. Emily sentiu uma pontada de preocupação e um arrepio de insegurança. Alexander, apesar de sua força e confiança, sentiu uma raiva que nunca havia conhecido. O capítulo termina com esse confronto sutil, porém intenso. Emily percebendo que o caminho para o amor com Alexander não seria simples. E Alexander entendendo que proteger seu coração e o de Emily seria mais complicado do que o esperado. As semanas seguintes foram uma mistura de intensa felicidade e tensão constante. Alexander e Emily passavam cada vez mais tempo juntos, mas a presença de Vanessa e a atenção da mídia tornavam cada momento delicado. Emily ficou surpresa ao se ver sentindo uma profunda afeição por Alexander, mas o medo de se perder em seu mundo a impedia. Certa noite, enquanto jantavam na relativa tranquilidade de sua cobertura, Emily fez a pergunta que não conseguia mais conter. Alexander, por que eu? Por que não alguém do seu mundo, alguém que já entende tudo o que você tem? Alexandre, surpreso com a sinceridade da pergunta dela, pegou em sua mão e respondeu. Porque você é diferente. Porque você não me olha como um bilionário, mas como um homem. E eu nunca me senti assim antes.
Emily sentiu suas dúvidas vacilarem. Mas antes que pudesse responder, uma revelação inesperada surgiu. Um dos jornalistas mais influentes de Manhattan, David Clarke, que acompanhava a história deles desde o início, publicou um artigo revelando que Vanessa tinha laços estreitos com alguns dos concorrentes de Alexander. O artigo insinuava que Vanessa tentaria manipulá-lo e que Emily poderia ser usada para criar um escândalo. Emily, eu preciso te proteger, disse Alexander, com voz grave. Não quero que você se envolva nesse mundo perigoso. Mas Emily, mais corajosa do que pensava, respondeu. Alexander, eu não sou ingênuo. Sei que o que você está passando é complicado. Mas para estar ao seu lado, preciso fazer isso com plena consciência da situação. Essa conversa marcou uma virada. Emily entendeu que amar às vezes significava aceitar riscos, e Alexander percebeu que para conquistar o coração dela, ele precisava ser completamente honesto e tratá-la como igual. O capítulo termina com um abraço silencioso deles, um momento frágil, mas cheio de promessas, onde cada um sente o vínculo se fortalecer apesar dos obstáculos externos. O ar em Manhattan estava carregado de rumores. Vanessa Carlton não havia esquecido a afronta e estava determinada a retomar o controle. Ela começou a tramar, usando sua influência para criar mal-entendidos e colocar Emily em uma situação difícil. Certa manhã, Alexander recebeu um telefonema de um de seus associados. Sr. Whitman, Vanessa começou a conversar com alguns de seus principais sócios. Ela está insinuando que essa jovem com quem o senhor está se envolvendo pode colocar seus negócios em risco. Alexander sentiu a raiva crescer, mas tentou manter o controle. Ele sabia que precisava proteger Emily sem revelar sua própria vulnerabilidade. Entretanto, Emily descobriu que estava no centro de uma tempestade midiática. Artigos insinuando que ela estava apenas tentando se aproveitar da fortuna de Alexander já circulavam. Ela sentiu medo e uma sensação de injustiça, mas se recusou a ceder ao pânico. Mais tarde naquele dia, Alexander convidou Emily para uma reunião em seu escritório, longe de câmeras e jornalistas. Emily, escute-me, disse ele gravemente. Eu sei que tudo isso parece muito difícil para você, mas quero que você saiba a verdade sobre Vanessa e o que ela está tentando fazer. Ele explicou a ela como Vanessa manipulava seus parceiros para criar conflitos e semear dúvidas. Emily ouviu atentamente, sentindo tanto medo quanto determinação. Alexander, não estou impressionada com tudo isso, disse ela finalmente. Quero estar ao seu lado, mas não como alguém que se deixa usar. Quero entender e agir. Essa declaração surpreendeu Alexander. Emily, geralmente discreta e reservada, agora demonstrava uma força e maturidade que o impressionaram profundamente. Ele entendeu que para construir algo real com ela precisava vê-la como uma parceira, não como alguém a ser protegida. O capítulo termina com uma cena intensa, Alexander e Emily unidos contra as maquinações de Vanessa, prontos para enfrentar os obstáculos juntos. O vínculo entre eles se fortaleceu, e cada um compreendeu que a verdadeira batalha não era contra a mídia ou os rivais, mas contra suas próprias dúvidas e medos. A tensão aumentou rapidamente. Percebendo que suas manobras sutis já não eram suficientes, Vanessa decidiu agir abertamente. Em um prestigioso baile de gala organizado por Alexander para apoiar o centro educacional, ela fez sua entrada, vestida com um deslumbrante vestido e exibindo um sorriso provocante. Os convidados cochichavam, a rivalidade era palpável. Vanessa aproximou-se de Alexander com uma mistura de charme e arrogância. Alexander, vejo que você ainda está apaixonado por essa professora. Você realmente acha que ela consegue entender o seu mundo? Alexander, de pé ao lado de Emily, permaneceu em silêncio por um momento, mas seu olhar sombrio foi suficiente para sinalizar que ele não se deixaria intimidar. Emily sentiu medo a invadir, mas em vez de recuar, respirou fundo e falou com Vanessa com calma e confiança. Não me impressiono com ameaças ou manipulação. Se você pensa que pode me fazer fugir, está enganado. Um silêncio se instalou na sala. Vanessa, incomodada com o confronto direto, tentou disfarçar a surpresa com uma risada fria. Alexander então deu um passo à frente, pegando a mão de Emily em público, sob o olhar de todos. Emily Parker é mais do que capaz de entender o meu mundo, disse ele com firmeza. Ela não precisa do meu dinheiro para brilhar. E você, Vanessa, deveria aprender que respeito é inegociável. Os convidados aplaudiram discretamente, impressionados com a coragem de Emily e a determinação de Alexander. Vanessa, furiosa, mas consciente de que havia perdido aquela batalha, recuou e saiu da sala sem dizer mais nada. Após o confronto, Alexander e Emily se viram sozinhos na varanda com vista para a cidade. O ar fresco os envolveu, e Emily sentiu um alívio enorme.
Você foi incrível, murmurou Alexander, admirado. Eu não pensei que você teria essa coragem. Não sou apenas uma professora ingênua, respondeu Emily com um sorriso. E não pretendo deixar que ninguém decida por mim. O capítulo termina neste momento de vitória compartilhada. Seus laços foram fortalecidos e juntos, eles enfrentaram o primeiro teste real de seu relacionamento, percebendo que sua união era mais forte do que os obstáculos externos. Após o confronto com Vanessa, Alexander e Emily pensaram que finalmente poderiam respirar aliviados. Mas a vida ainda tinha surpresas reservadas. Alguns dias depois, Emily recebeu uma mensagem anônima. Você é apenas uma distração para ele. Ele nunca será capaz de te amar de verdade. Tenha cuidado. Emily sentiu um arrepio de dúvida percorrer seu corpo. Ela amava Alexander, mas a ideia de que ele pudesse ser influenciado por sua riqueza ou obrigações sociais a aterrorizava. Tentou ignorar a mensagem, mas as palavras ecoavam em sua mente, semeando incerteza. Alexandre, percebendo seu desconforto, insistiu em falar. E Emily, o que está acontecendo? Você parece preocupada. Não é, nada, respondeu ela, hesitante. Eu só estou me perguntando se você pode realmente me amar por quem eu sou e não pelo que eu represento. Alexandre segurou delicadamente as mãos dela, olhando-a nos olhos. Emily, eu escolhi você. Não pela sua aparência, não pelo seu status, não por nada disso. Eu te amo por quem você é. Mas eu entendo suas dúvidas. Para provar a sinceridade de seus sentimentos, Alexander decidiu dar um passo ousado. Organizou um dia longe de Manhattan, longe de olhares curiosos e julgamentos. Foram para uma pequena casa de campo pertencente à sua família, um lugar onde tudo era simples e íntimo. Ali eles podiam conversar livremente, rir e compartilhar momentos que nunca haviam vivenciado na agitação da cidade. Alexander mostrou a Emily seu lado vulnerável, compartilhando seus medos, erros e esperanças. Comovida por essa sinceridade, Emily sentiu seu coração se abrir ainda mais. Mas quando estavam quase chegando ao destino, o imprevisto aconteceu. Um pequeno acidente envolvendo o carro de Alexander os deixou presos na estrada por horas. Esse momento desconfortável se tornou uma oportunidade para que se apoiassem mutuamente, compartilhassem confidências e percebessem o quanto podiam contar um com o outro. O capítulo termina num tom terno e introspectivo, apesar das dúvidas e dos obstáculos. Emily e Alexander descobrem que o seu laço é forte e que o amor pode ser fortalecido mesmo diante da adversidade. Meses se passaram desde aquela noite fatídica em que tudo começou. Alexander e Emily enfrentaram rumores, intrigas e dúvidas, mas o vínculo entre eles agora era mais forte do que nunca. As provações que enfrentaram os aproximaram ainda mais, e cada um sabia que estava pronto para se entregar completamente. Certa noite, Alexander convidou Emily de volta à cobertura, onde tudo havia começado. A cidade cintilava diante de seus olhos, iluminada pelas luzes de Manhattan. Mas desta vez, a cena não era para a mídia ou para alguma aposta extravagante. Desta vez, era só para eles. Alexander se virou para Emily com o coração acelerado. E Emily, desde o primeiro momento em que você entrou por aquela porta, minha vida mudou. Eu pensava que o amor era um conceito que eu jamais conheceria, até você. Emily sentiu lágrimas brotarem em seus olhos, comovida pela sinceridade de cada palavra. Alexander, eu também, disse ela suavemente. Você virou minha vida de cabeça para baixo, e não consigo imaginar um futuro sem você. Alexandre ajoelhou-se, um gesto simples, mas profundamente simbólico. Em suas mãos segurava um anel discreto, porém elegante, símbolo de seu compromisso sincero. Emily Parker, você quer se casar comigo? Perguntou ele, com a voz embargada pela emoção. Emily, tomada pela felicidade e pela emoção, acenou com a cabeça. Sim, Alexander. Sim, eu aceito. Os aplausos das poucas testemunhas presentes, amigos próximos e colegas, ecoaram suavemente, mas o momento permaneceu íntimo, puro e perfeito. Este casamento não foi meramente a união de dois seres de mundos diferentes, mas a vitória do amor verdadeiro sobre obstáculos, dúvidas e intrigas. Alexander aprendeu a abrir mão do controle e da confiança, enquanto Emily encontrou a coragem de se abrir para um mundo desconhecido sem perder sua integridade. O capítulo termina com eles de mãos dadas, observando Manhattan se desdobrar diante de seus olhos, simbolizando um novo começo, repleto de promessas, confiança e um amor capaz de superar todas as provações.